Graça e paz, eu sou Wilbert, pastor da Promessa Taubaté e superintendente da Convenção Litoral e Leste Paulista. Estou aqui para dizer a vocês que eu sou um amigo da missão. Seja você também parceiro nesse importante projeto, seja um amigo da missão. Aproveito para lhe convidar para também acessar o nosso site, amigodamissão.org. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, povo promessista. Nossos amigos e amigas, aqueles que não pertencem à Igreja Adventista da Promessa, mas acompanham a TV Viva Promessa, inclusive acompanham o Sala Pastoral. Eu sou o pastor Adeumilson e todos vocês estão agora no Sala Pastoral. O Sala Pastoral é um programa que vai ao ar pela TV Viva Promessa, sempre às sextas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. E tem como propósito, como objetivo, levar o amor de Jesus a todas as pessoas. E eu tenho um pedido especial para vocês. Curta, compartilhe, comente sobre este programa, o que vocês estão vivendo diante de Deus nesse momento específico em que nós estamos abordando esta série, estamos tratando de assuntos importantes para a Igreja Adventista da Promessa. E por que eu faço esse pedido? Porque você também pode ser um missionário, uma missionária, ajudando a levar este conteúdo para muito mais pessoas. Porque todas as vezes que a gente comenta, curte, compartilha o link, este programa, os programas da TV, eles se tornam mais relevantes para o YouTube e a plataforma acaba disponibilizando para mais pessoas. Então, um segundo aí, compartilhe agora. Envia para o seu grupo de WhatsApp, de família, o grupo da Igreja Adventista da Promessa. Se você não é da IAP, você pode compartilhar também com seus amigos. Quem sabe eles terão ali uma grande alegria de ouvir, de assistir, de ver o que Deus está fazendo também aqui nesta amada Igreja Adventista da Promessa. Bom, nós estamos com uma série, caminhando para o final da série, estamos fazendo algumas entrevistas nesses últimos programas, Promessa, uma igreja missionária. Falamos já sobre a expansão da Igreja Adventista da Promessa no programa passado, a expansão da IAP no continente europeu. Vocês participaram com a gente, o pastor Wilbert esteve conosco falando sobre o Fórum 2032, o Fórum 2032, que foi realizado em Madrid, na Espanha. Ah, você não acompanhou este programa? Não tem problema. Todos os nossos programas estão aqui em nosso canal, Promessistas Brasil /TV Viva Promessa. Você pode maratonar, acompanhar com a gente depois do programa, tá bom? Depois do programa você pode acompanhar com a gente os outros programas do Sala Pastoral, a primeira série, a segunda série, enfim, tudo que nós estamos tratando aqui sobre a missão da igreja. E hoje nós temos um tema muito bom, um tema que nos empolga muito, um tema que foca na pessoa ou nas pessoas. E para conversar sobre esse tema, que é a expansão da igreja por meio de ações humanitárias, focadas nas pessoas, nós temos a alegria de receber aqui no Sala Pastoral desta sexta-feira o pastor Roberto Helfstein Júnior. Olha aí, é difícil falar o Helfstein, mas estou conseguindo aqui. Roberto Helfstein Júnior, que vai conversar com a gente. Ele é o diretor da Agência Humanitária Brasil e também professor de teologia que tem ajudado a igreja em algumas áreas. É uma alegria receber o pastor Júnior aqui. Depois da vinheta, em 15 segundos, o pastor Júnior vai ter uma palavra também para você. Então, voltamos em 15 segundos. Povo promessista, estamos de volta. Muito bom ter todos vocês aqui conosco. Muito bom, tá? Muito bom ter o povo de Deus do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Nós temos também pessoas de outros países, de outros continentes que nos acompanham. A gente tem falado com vocês aqui, olha,
Nós temos pessoas, por exemplo, da Ucrânia, que acompanham o TV Viva Promessa. Nós temos pessoas da Rússia, Venezuela, nós temos pessoas da China, temos pessoas do Vietnã, nós temos pessoas da Indonésia. Cerca de 1.000 pessoas acompanharam os conteúdos do TV Viva Promessa, ou da TV Viva Promessa, nos últimos meses, porque Deus está levando este conteúdo para muito mais pessoas e nações. Bom, vamos para o tema de hoje, a expansão da Igreja Adventista da Promessa por meio de ações humanitárias, tá? E não é assistencialismo em si, mas a missão da igreja também pelo exemplo, pela ajuda, pelo acolhimento. E nós temos aqui a alegria de receber, já falei com vocês, pastor Hellstein Júnior. Roberto Hellstein Júnior, seja bem-vindo ao Sala Pastoral. Eu gostaria que você olhasse para esta câmera aqui, olha, a tua câmera, Júnior. Dê uma palavra aqui, inicial, para o povo promessista e a sua expectativa em participar do Sala nesta sexta-feira. Pastor Adel, todos que nos acompanham, uma alegria, uma satisfação poder estar com vocês neste espaço e compartilhar de coisas gloriosas, compartilhar a respeito do reino de Deus, o que Deus tem feito e o que Deus ainda vai fazer através da Igreja Adventista da Promessa e com certeza através da nossa agência humanitária. Muito bom, muito bom. Bom, você falou em agência humanitária. Então a gente vai explicar agora para todos que acompanham o Sala Pastoral. A Agência Humanitária é uma instituição da Aliança Mundial Promessista, da AMP, que é uma instituição de nível internacional da nossa igreja. E Deus te deu a graça de ser o diretor desta instituição aqui no Brasil, tá? Então vamos explicar para os irmãos qual é o foco da Agência Humanitária, qual é o horizonte, os objetivos que Deus tem colocado no coração desta equipe para que a agência humanitária também tenha o seu desenvolvimento, especialmente no Brasil. Muito bem. A agência humanitária ela surge a partir de necessidades que nós encontramos no nosso dia a dia. Como o nome diz, a agência humanitária tem a ver com o ser humano. Então nossa preocupação, o nosso foco, o nosso objetivo é o ser humano. E aí, como o que envolve o ser humano é muito complexo, é muito grande, nós escolhemos praticamente, basicamente, 4 braços ou 4 formas de trabalhar como agência humanitária no Brasil e fora do Brasil. Então, uma delas é justamente o combate à fome e à pobreza. Nós temos um outro braço preocupado com refugiados. Hoje nós, olhando assim em nível mundial, estamos falando de mais de 90 milhões de pessoas, né, com essa guerra que teve agora na Rússia e Ucrânia. Só essa guerra deslocou mais de 15 milhões de pessoas. Nós estamos falando de um público muito grande, estamos falando de catástrofes naturais. Nós temos visto isso acontecer no Brasil com certa frequência. Estamos falando também de geração de emprego e renda, né, que são braços da agência humanitária que a gente pode trabalhar, pode atuar e, consequentemente, levar o evangelho para essas pessoas que estão precisando. Graças a Deus. Olha aí, meu irmão, é a tua igreja, a Igreja Adventista da Promessa. Júnior, como eu costumo falar aqui no Sala Pastoral, é a igreja lá de 1932, naquela tardezinha de domingo. O pastor João Augusto da Silveira foi batizado no Espírito Santo, uma igreja lá de Paulista, lá do Nordeste, lá de Pernambuco, e de repente o Espírito Santo diz assim, Jesus diz assim, olha, esta igreja nasce de forma simples, lá no cantinho do Brasil, mas o projeto que eu tenho para esta igreja é alcançar os confins da terra. E a gente tem alcançado por meio de ações humanitárias, tá? Inclusive você esteve numa viagem recente, lidando ali com refugiados. Isso. Fala pra gente sobre essa viagem, o impacto na sua vida, o que você viu lá e que Deus está fazendo por meio da Igreja da Promessa. Foi uma experiência espetacular. Nós estivemos na Inglaterra, né, onde funciona um núcleo com refugiados. Basicamente, esse núcleo recebe pessoas do Oriente Médio hoje, né, basicamente do Oriente Médio. Lá, com a graça de Deus, eu tive oportunidade de conversar com pessoas do Sudão, da Arábia Saudita, do Iraque, do Irã, do Chad, da Síria. Então,
pessoas de diversos lugares. Sim, todas refugiadas. Todas refugiadas. Na verdade, pastor Adel, o que acontece? Assim, lá na Inglaterra, eles têm dois... Quando a gente fala refugiados, para nós, a gente coloca tudo no mesmo pacote, certo, digamos, né? Mas o processo funciona mais ou menos assim. Essa pessoa sai do seu país, pela razão que menos importa aqui agora, e ela entra na Inglaterra, ela entra no Reino Unido, ou ela entra a partir de Londres ou a partir de Liverpool, né? Então são os dois focos. Por quê? Porque lá onde estão as bases da chamada Polícia Federal, que eles chamam de home office na Inglaterra. Então essa pessoa entra, e ela não entra como um refugiado ainda, ela entra como um solicitante de asilo, que eles chamam em inglês de asylum seeker. Então essa pessoa que entra como solicitante de asilo, o governo inglês faz um check-out, né, uma checagem na vida dessa pessoa para entender o histórico e tal que está acontecendo, confirma as informações, e aí essa pessoa, depois dessa análise inicial, depois desse ok nos documentos, aí sim ele se torna um refugiado. Então, antes disso, nem é um refugiado, não pode nem tirar documento, não pode trabalhar, não pode fazer praticamente nada. Então, esse grupo, esse núcleo lá, né, em Liverpool, ele faz esse recebimento desse pessoal, orienta essa turma, e ali você tem desde, por exemplo, a ajuda com os documentos, mas você tem também terapias do dia a dia, terapia ocupacional, tratamento com o ser humano, porque muita gente chega lá com a vida totalmente destruída, com o emocional totalmente abalado. Então, determinados assuntos a gente nem conversou com eles. Tem pessoas, te cortando aqui, que perderam os pais, às vezes chegaram lá ainda com 13, 14 anos. Muitos cresceram em campos mesmo para refugiados, até passar o Canal da Mancha e chegar lá. E aí quando chegam do outro lado, além da terapia, do acolhimento que às vezes acabam recebendo, do outro lado tem um pastor da Igreja Adventista da Promessa, não é? É isso aí. É isso? Isso aí. O pastor Márcio Hansen, ele faz um trabalho espetacular lá, ele com a Karen, tem mais um staff, né? Eles ajudam muito lá. E o pastor Márcio Hansen, ele é uma pessoa importante nessa engrenagem aí. É muito bonito o trabalho deles lá. Você falou do impacto, né? O impacto na minha vida foi gigante, assim. Eu voltei de lá com a certeza de que a gente precisa fazer mais, com a intenção de que a gente pode fazer mais, que a gente ainda faz muito pouco, né? Ô Júnior, é importante falar do impacto porque algumas pessoas, e elas falam às vezes por desconhecimento mesmo, elas vão associar uma viagem, por exemplo, você foi para Liverpool ao invés de ir para Caracas, na Venezuela, né? Ah, mas quando vai para a Europa é passeio. Algumas pessoas evangélicas falam, e assim, eu nem as culpo, às vezes é por falta de conhecimento. Mas você já conhecia a Europa, então Sim. Você foi agora a serviço da igreja e você fala que foi impactado por um Sim. Trabalho social, Sim. De gente que chega arrebentada lá, drenada, gente que a dignidade foi embora, e aí de repente do outro lado tem um abraço. Inclusive, aquele logo da agência humanitária são 2 braços, né? Braços. Um abraço ao coração, né? Do outro lado tem um abraço da igreja, Adventista da Promessa. Sim. E muitas pessoas retornam para os seus países anos depois, meses depois, e aquelas que receberam a mensagem do Evangelho lá em Liverpool, às vezes elas não conseguiram se legalizar, não conseguiram refúgio, elas voltam para os seus países. Acontece. Mas elas levam dentro da mochila a maior riqueza. Às vezes na mala elas não levam euros, não levam libras, né? Mas elas levam o Evangelho de Jesus. Lá elas encontram o Evangelho e levam para os seus países. Então, a ação humanitária, em primeiro plano, é um impacto para acolhimento, para que as pessoas sejam bem recebidas, que tenham alimentação, que tenham documentação e um emprego. Talvez seja o foco inicial. Mas o segundo foco, o Evangelho está ligado, intimamente ligado Sim. Às ações humanitárias. Perfeitamente. Bom, eu tenho uma outra pergunta aqui para você. Algumas pessoas me procuram, Pastor Júnior, e elas falam assim, Pastor Adel, a nossa África é aqui.
Porque nós temos pessoas carentes em São Paulo, nós temos pessoas carentes no Nordeste, carentes no Amazonas, né? No Pará, enfim, tem pessoas carentes no mundo. A nossa África é aqui. Por que atravessar o Canal da Mancha e ir para Liverpool? Por que atravessar o Oceano Atlântico e chegar lá no outro lado do mundo, no Oceano Índico, em Moçambique, onde nós temos projetos também? Porque a Igreja Adventista da Promessa tem projetos também na África. Fala para a gente sobre o projeto ali, especialmente de Moçambique, aquilo que a igreja está fazendo por meio da oração de vocês, por meio da ajuda financeira, a junta de missões. Ações humanitárias estão acontecendo também em Moçambique. Isso, pastor, então, lá na África, a gente tem alguns projetos que começam com Plantando Esperança, né? Que adotam desde crianças, e essas crianças elas vão crescendo a partir desses projetos, né? Tem outro projeto educacional também, importante lá. Inclusive, desse projeto, tivemos uma pessoa que ingressou na faculdade, né? A pessoa conseguiu entrar na faculdade, o menino conseguiu entrar na faculdade. Isso é uma conquista gigantesca. Quando as pessoas falam assim, a nossa África é aqui porque tem muita miséria aqui, a gente desconhece o tamanho da miséria que é lá fora. Então, não é, quando a gente fala de miséria, as pessoas pensam muito que é não ter o que comer, por exemplo, não ter o que vestir. Mas quando a gente fala de miséria, a gente fala de miséria espiritual também. A gente fala de miséria emocional também. Então, quando esses projetos nossos, eles alcançam essas pessoas na África, como, né, Moçambique, a ideia de criar escolas, a ideia de ter alguma coisa funcionando de fato lá, como deve ser feito. Nós estamos falando de dignidade, e a agência humanitária tem essa vocação, atuar de forma que as pessoas sejam dignificadas, que elas tenham novamente, ou tenham em algum momento, a dignidade da vida. Deus nos criou para termos dignidade na vida. Então, uma pessoa, por exemplo, que come barro em uma refeição, qual é a dignidade que essa pessoa tem? Então, são coisas que às vezes a gente não tem essa noção, a gente não tem essa dimensão. Então nós questionamos, mas a África aqui, porque aqui tem miséria, porque tem isso, tem aquilo. De fato tem. Só que ainda assim, ainda temos mais recursos aqui. Então é essencial que alguém faça alguma coisa lá. É importante que alguém faça alguma coisa lá. E a Igreja Adventista da Promessa, ela foi vocacionada para isso também. Ela foi chamada com essa missão também. Graças a Deus. Então nós temos 569 pastores aqui, brasileiros aqui no Brasil. Em Moçambique, nós temos um pastor brasileiro. Um pastor. Nós temos 569 aqui no Brasil, nós temos um pastor em Liverpool. Exatamente. Nós temos um pastor em Madrid, um pastor em Setúbal, né? E Deus está nos dando a graça de ter um pastor, a gente fala em algum programa aqui, em Luanda, em Angola também. Bom, então, nós precisamos fazer alguma coisa aqui, temos que fazer. Mas a gente faz também em outros lugares, porque a tarefa missionária de Atos 1:8, ela é simultânea. Ela é local, mas ela também do outro lado do mundo. Nós tivemos agora, pastor Júnior, a reunião da Aliança Mundial, e Deus deu a graça da gente presidir nesta gestão também a Igreja da Promessa no mundo. A Igreja Brasileira, onde nós somos líderes aqui, né? Nós lideramos a Igreja da Promessa na Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa, Brasil, e juntamente com os presidentes da igreja no Paraguai e na Argentina, nós presidimos a Igreja da Promessa no mundo. Sim. E nós tivemos a reunião do Conselho da Aliança Mundial Promessista, que foi agora em maio. Foi uma importante reunião. Sim. Onde várias ações, várias tarefas de casa nós tivemos. Entre elas, eu gostei muito de uma tarefa que vocês trouxeram, né? A Agência Humanitária Paraguai, Argentina, Brasil, a Agência Humanitária Internacional, o pastor Moisés Gomes é o presidente o líder, né, o diretor da Agência Internacional. É uma tarefa de casa. Fala pra gente dessa tarefa que eu particularmente gostei muito dessa tarefa. Muito boa, né? Qual é a tarefa, né? Tarefa é tanto nós aqui no Brasil, como a nossa agência humanitária no Paraguai e na Argentina. O foco é visitar a cidade mais pobre de cada país. Então nós aqui no Brasil faremos uma visita
a cidade mais pobre. Quando a gente fala de cidade mais pobre, a gente está falando de vários itens. Na Argentina, a agência humanitária de lá fará a mesma coisa e a agência humanitária do Paraguai fará a mesma coisa. Qual que é o objetivo? Nosso objetivo final é plantar algum projeto nesses lugares. Seja ele saneamento básico, seja escola, seja moradia, seja fome, seja qual for o projeto. Essa é a nossa intenção. Então, isso, pastor, é tão importante porque eu acho que a gente começa a suplantar uma barreira institucional. A gente começa a abrir a igreja e ela deixa de ser só uma igreja adventista da promessa, ela passa a ser o reino de Deus para aquelas pessoas. Então, essa ação é uma ação de muita importância, a gente vai precisar de muito engajamento, muito recurso, porque não é só uma questão religiosa, a gente está falando de mudar uma realidade, de mudar a realidade de pessoas, é disso que a gente está falando. Então, é um projeto extremamente importante, é um projeto que mexe muito com a gente, e com a graça de Deus, a gente conseguir fazer isso, tenho certeza que Deus vai ser glorificado pela vida da Igreja Adventista da Promessa. Olha aí, meu irmão, é aquela igreja lá de 32, lá da Rua da Alegria, Paulista, de 5 para as 6 horas, o Espírito veio com poder. Ô, pastor João, não vai ser pastor só da Rua da Alegria, vai levar a alegria para o mundo inteiro. E hoje, a tua igreja, a Igreja Adventista da Promessa, vai visitar, com a graça de Deus, a cidade mais pobre do Brasil, a cidade mais pobre do Paraguai, mais pobre da Argentina. Por quê? São os 3 países que nós temos agências humanitárias. Mas a Agência Humanitária Internacional vai visitar a cidade ou o país mais pobre da Terra. É isso aí. Nós não vamos adiantar nada agora, Júnior, porque eu sei que vocês estão preparando ali, de repente, programas especiais para apresentar essas visitas, né? Vamos dar spoiler. Spoiler agora não, tá bom? Mas saiba que a sua igreja está fazendo algo pelos que mais sofrem, por aqueles que precisam de ajuda, precisam de uma mão, de um abraço. A Igreja Adventista da Promessa, irmãos, ela precisa dar este passo. Nós somos uma igreja que nasceu para abençoar o mundo. Bom, para aqueles que às vezes abordam a gente, Júnior, diz, a nossa África é aqui. Nós entendemos, não seria a nossa África, né? Mas o nosso campo é o mundo. Na África, em Moçambique, em Liverpool, onde pessoas chegam sem dignidade, refugiadas, Venezuela, assim como nós temos grupos de venezuelanos, de haitianos na Igreja da Promessa espalhados pelo Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, na capital, enfim, nós temos gente espalhada pelo mundo, da Venezuela, especialmente na América do Sul. Aqui no Brasil nós temos muitos venezuelanos, mas nós temos também projetos. Tá? Na reunião que nós tivemos da Aliança Mundial, ficou definido que a agência humanitária vai implementar 10 projetos em 10 anos. Exatamente. E tem um projeto que está no forno, deve ser inaugurado daqui a pouco. Fala para a gente sobre esse projeto que fica lá em Rondônia. Coisa boa, né? Uma das coisas, acho que uma das coisas mais fantásticas que a gente tem assim, oportunidade de fazer é lidar com crianças, né? Trabalhar com crianças. E um dos nossos projetos, um dos nossos focos, né? Como a gente fala de vulnerabilidade, a gente fala de vulnerabilidade da mulher e vulnerabilidade da criança. Lá em Rolim de Moura já acontecia um projeto que era capitaneado, que era patrocinado, que era administrado pela igreja de Rolim de Moura, e eles atendiam cerca de 30 crianças, né? Local, num bairro lá de Rolim de Moura mesmo, próximo ali da igreja, né? E eles ficavam muito expostos, eles ficavam debaixo da linha de alta tensão da cidade, né? E tinha ali a cabana, a tenda, onde eles atendiam por volta de 30 crianças, repito, né? Deus nos deu a graça de nós conhecermos o projeto, nós estivemos lá no início do ano e conseguimos, com a ajuda da Convenção Regional Rondoacre, o pastor Hamilton, na equipe dele, pessoas que entendem esse projeto, que entendem essa visão. Foi espetacular conversar com eles.
e nós conseguimos um lugar. Então, as crianças vão sair dessa exposição, onde eles estavam ali, do tempo, da chuva, debaixo de uma tenda, para um lugar mesmo, né, onde tem banheiro, onde tem espaço, onde serão ministradas aulas, onde terão reforço escolar, onde eles terão acesso a algum tipo de esporte, mais informações, alcançar esses pais também. E o nosso projeto lá, pastor Adel, visa alcançar 100 crianças. 100 crianças? 100 crianças. Nós estamos saindo de 30 para 100 crianças. 30 estavam sem estrutura, no relento, não é isso? Isso, exato. No tempo, né? No Literalmente. tempo. Tinha uma tenda e agora tem um predinho, um prédio salas com de toda aula. A estrutura, salinha, tatame. É um negócio espetacular. Em breve nós estaremos também fazendo um programa de lá especial, né? Inaugurando esse espaço. Nós temos uma equipe muito grande envolvida nisso, gente lá de Rondônia. Inauguração está para acontecer. Está para acontecer por esses dias. Como você disse, está no forno. Está no forno. Está no forno. Está no forno. Então, olha que projeto bom, projeto que traz esperança, vida, dignidade. Inclusive, é uma expansão do projeto Plantando Esperança. Isso. Né? Vai se chamar Plantando Esperança Rolim de Moura, exatamente, não é isso? Com as crianças terão uniforme também. Vai ser um negócio bonito de ver na inauguração. Olha aí, 13 de agosto, não é isso? Isso aí. Vai ter a live? Vai ter a live. Então você está convidado, meu irmão, olha aqui. O Júnior não tá dando spoiler aqui pra gente, mas vou passar aqui, hein, Júnior? Tá bom. Ontem eu recebi uma ligação de lá. Pastor, o senhor vem para a inauguração no dia, salvo engano, é 13. Isso mesmo. É isso mesmo? 13. Então, 13 de agosto. Vai ser um sábado à tarde. Tá? Se não for 13 de agosto, o pessoal coloca embaixo a data certa aqui, porque no ao vivo. No ao vivo aqui é difícil, viu? Olha, você está convidado a participar com a gente. Live de inauguração do Plantando Esperança Rolim de Moura, um local muito bom que Deus está nos dando para a gente levar a dignidade, levar ao coração daquelas crianças, primeiro o exemplo, depois o Evangelho. O Evangelho vai pelo exemplo. Vai. Né? Então, muito bom. E tem um outro projeto também que a agência humanitária abraçou aqui no Brasil. Projeto lá na ilha do Marajó. É isso, não é? Isso aí. Lá o pastor Everton tem feito um trabalho excepcional. Nós temos comunicado com ele, assim, recebemos muitas informações dele, não só o pastor, mas assim, a esposa engajada, a equipe engajada. Nós temos irmãs que são professoras e que estão lá periodicamente ensinando também crianças, né? Ali tem uma realidade muito, muito dramática, pastor Adel, porque a gente fala de educação, né? Mas tem muita coisa por trás. Quem conhece a realidade do que a gente está falando sabe que é tenso, assim, que é um ambiente pesado, e Deus tem abençoado, Deus tem aberto portas, a igreja está lá, a Igreja Adventista da Promessa está lá, já tem feito coisas gloriosas, e a agência humanitária também está abraçando essa causa, está abraçando esse projeto. Tenho certeza que nós vamos fazer coisas grandiosas, porque Deus é gracioso na nossa vida, Deus tem abençoado essa agência humanitária. Amém. Então, pastor Everton, de vez em quando o senhor dá aquela ligada abençoadora para o pastor Adel. Ô, pastor, estamos aqui na luta. Isso aí. É como se ele estivesse dizendo assim, pastor Adel, quando vai ter a visita aqui de alguém da geral? Pastor, precisamos de recursos, né? Às vezes, né? Pastor Everton, em outubro, se Deus permitir, nós iremos no trabalho aí no Rio Tajapuru, onde a igreja faz um trabalho bacana. Eu não conheço, mas a igreja faz um trabalho bacana. A agência humanitária está abraçando esse projeto. E assim, são 10 projetos em 10 anos. Nós já temos o projeto Plantando Esperança Rolim de Moura e o projeto agora na Rio Tajapuru, um projeto em breves, que é a Convenção Norte, né? Convenção Norte, pastor Francileu e equipe estão dando muito apoio, inclusive teve um trabalho excepcional agora, lá do Ministério com Crianças e Adolescentes, lá dentro mesmo da base. Pessoas aqui de São Paulo, de outras partes do Brasil ajudam, inclusive já tivemos contato até de pessoas de Portugal. Dizendo, olha,
estamos gostando aí do projeto. Maravilha. Então, pastor Everton, Deus está abençoando, vamos chegar lá. Pessoal aqui da TV Viva a Promessa, tem como colocar um link aqui? Um link para a gente subir aqui, pelo menos um vídeo de uma reportagem do que acontece no Rio Tajapuru. Nós não vamos falar aqui agora, mas existe muita exploração, inclusive exploração sexual infantil, tá? E a Igreja da Promessa está lá. Sabe por quê, irmãos? Porque essa igreja nasceu para ser bênção na beira do Rio Tajapuru, Amém. do Rio Solimões, do Rio Amazonas, do Rio Guaporé, ou em Rondônia, ou lá no final de Moçambique. A tua igreja nasceu para ser bênção para o mundo, tá bom? Bom, vamos lá então. Nós temos o projeto no Brasil, então, já um projeto da Agência Humanitária, em parceria com a Convenção Rondoacre, Correto. que é o Plantando Esperança Rolim de Moura. Isso. Nós estamos agora abraçando o projeto lá do Rio Tajapuru. Logo mais, talvez ali por volta de dezembro, janeiro, teremos a inauguração lá também. Será o segundo projeto da Agência Humanitária Brasil. E teremos outros projetos ainda, mais 8. Depois o pastor Júnior passa para vocês aqui os outros projetos que Deus vai colocando no coração, vai dando condições, etc, etc. Bom, mas nós temos uma preocupação. Por quê? Você tem na agência humanitária, você tem demandas, tem viagens, o sustento desses projetos, tem funcionários, temos uniformes, nós temos o material didático, enfim, é uma demanda grande, nós temos demanda. Os recursos são escassos, as demandas são quase limitadas, a gente precisa planejar. E Deus tem sustentado até aqui. Mas fala pra gente, pastor Júnior, como a agência humanitária é sustentada, porque as demandas são gigantescas. E de repente, os recursos são poucos, mas Deus tem abençoado. Como Deus tem abençoado essa agência para sustentar tantos projetos? O pastor Adel, eu acredito que hoje, a principal fonte de renda da agência humanitária é o Amigos da Missão. É a principal fonte de renda para que a gente consiga manter essa estrutura. E é importante você tocar nesse tema, porque hoje, por exemplo, nós vamos começar esse projeto lá em Rolim de Moura. Nós vamos ter que ter um agente humanitário ali. Então, nós temos um dispêndio, nós temos um local lá em Rolim de Moura que não é nosso, que é alocado. Então, a gente tem uma alocação ali, mas que nós tenhamos ajuda da convenção, mas nós temos um custo para manter isso. Nós temos um custo de uniforme, nós temos um custo de inauguração, nós temos um custo de manutenção desses projetos. Nós vamos para o Rio Tajapuru, a mesma coisa, vamos precisar de mantenedores. Eu penso, pastor, que talvez uma alternativa, e a gente poderia pensar um projeto mais dedicado exclusivamente à agência humanitária, por exemplo, patrocinadores. Pessoas que queiram patrocinar, eu gostei muito do projeto Rio Tajapuru, eu quero patrocinar o projeto Rio Tajapuru. Então, essa pessoa entra no Amigos da Missão, ela vai conversar com as pessoas e vai dedicar ali, sei lá, doação de 1 mês, 2 meses, 1 ano, 5 anos. Eu quero ser patrocinador do projeto de Rolim de Moura, eu quero ser patrocinador de outros projetos. Então, nós temos outros projetos, como você disse, que estão na nossa esteira. Só que nós dependemos do quê? Basicamente de recursos. Então, nós precisamos ter essa entrada desses recursos para poder termos os nossos agentes humanitários, pessoas que hoje fazem voluntariamente muita coisa, mas nós sabemos que temos um custo em relação a isso. Nós temos que abrir novos projetos e sem o recurso financeiro a gente não tem como fazer isso. Então, fica aqui o nosso pedido, o nosso apelo, digamos assim, para que você possa contribuir com essa obra gloriosa. Olha aí, todas as vezes que vocês colaboram com a TV Viva a Promessa, com os Amigos da Missão, vocês estão colaborando com a agência humanitária. Por quê? 50% de toda a oferta são destinados para a agência humanitária, 50% para os programas da TV Viva a Promessa. Eu acho que nem todos sabem essa divisão, mas é o que nós temos. Então, hoje, toda a estrutura da agência humanitária, ela é subsidiada pelos Amigos da Missão. E você pode, o pessoal vai colocar aqui o QR Code, tá? Mas você pode também fazer o seu cadastro, www.amigosdamissão.org. Você vai se cadastrar,
vai emitir um boleto e você pode pagar mensalmente esse boleto para abençoar as vidas de pessoas, as 100 crianças lá no Plantando Esperança Rolim de Moura. Ainda não temos um número exato lá do Rio Tajapuru, mas serão inúmeras crianças que serão sustentadas em parceria com a Convenção Norte. Nós temos 42 pessoas sendo sustentadas agora, criancinhas de 4, 5, 6 anos, lá em Nampula, em Moçambique. Mais de 400 crianças sendo sustentadas no projeto Plantando Esperança Moçambique e outros projetos que nós estaremos implementando, tá? Eu peço até para colocar também aqui o QR Code da Junta de Missões, porque a Junta de Missões tem o compromisso de sustentar as crianças, especialmente lá de Moçambique. Então, se você puder, contribua com esta obra, tá? Como o pastor Júnior falou, também patrocinando alguns projetos. Acho que nos próximos meses os projetos serão mais definidos do ponto de vista da apresentação nas redes sociais. Você poderá nos ajudar também. Então, se você contribuir, se não for faltar dinheiro para você, eu sempre digo, Júnior, se não faltar dinheiro para comprar o leite da criança da sua casa, o uniforme do seu filho, enfim, você poderá nos ajudar também a levar o evangelho por meio da Agência Humanitária Promessista. Combinado assim? Então, se você puder, você pode contribuir também, eu posso contribuir com este projeto. Eu até tive uma experiência essa semana. Eu estava num farol de São Paulo, né? Eu moro em São Paulo, estamos agora em Cosmópolis, onde fica a nossa base missionária. Então, em São Paulo, onde eu tenho residência, uma moça de uns 17 anos estava vindo mal vestida, com uma criancinha também mal vestida, que aparentava ter uns 20 dias, assim, recém-nascido, uma criança. Sol quente, ela veio com a mão estendida, assim, mas muito mal vestida, né? E eu fiz um propósito, meu irmão, minha irmã, eu não fecho o vidro do carro mais para ninguém. São Paulo, você tem Cracolândia, você tem tudo. Então, assim, eu sei que é difícil, mas eu deixo uma cantinha do vidro, pelo menos uma palavra de esperança eu vou dar. Eu fiz um propósito, Júnior. Então, às vezes, eu não tenho a moedinha ali, mas eu digo, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te ajude, né? Você vai sair dessa situação, dessa realidade. Enfim, eu estava, então, ali no farol vermelho. Ela veio e me pediu, eu dei um valor para ela que tinha no carro, e ela disse assim, moço, eu preciso de ajuda. Eu digo, olha, o farol vai abrir. Mas assim, daqui 2 dias eu venho aqui, eu não posso vir amanhã, mas depois de amanhã eu venho aqui. Ela disse, não, você pode ir na favela onde eu moro, no barraco. Eu disse, não, eu não vou conseguir localizar. Você fica nessa mesma esquina, que eu vou trazer a minha esposa, Angélica, que nos ajuda também na agência humanitária, né? Trabalha com vocês. Isso. Vou trazer a Angélica aqui. Nós vamos trazer roupa para o seu bebê. Nós vamos trazer comida para você. Sabe por quê, Júnior? Porque assim, não dá para você ver uma moça daquela com 17 anos, com um bebezinho no colo. Ah, mas aí é disfuncional. Meu irmão, não importa, meu irmão. As pessoas disfuncionais continuarão existindo. Exatamente. Meninas de 17 anos continuarão ficando grávidas e ganhando neném. Exatamente. Enquanto a gente não resolve essa estrutura perversa montada neste mundo, que é resultado de Gênesis capítulo 3, eu vou ajudar e você pode ajudar. E às vezes é de moeda em moeda. Eu sempre comparo, Júnior, a nossa ajuda, né? Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Você joga lá uma plantinha minúscula, insignificante. Daqui a pouco vem a chuva e sai uma folhinha, um caulezinho, outra folhinha, e diz que quando ela cresce se torna uma árvore. Eu acho que é bem isso. A minha moedinha para aquela menina, ou a roupinha que a minha esposa vai levar para a criança dela, a comida que a gente vai levar, é só uma plantinha. Mas quem sabe, com muitas plantas, quem sabe se você fizer isso, eu fizer, o Júnior fizer, e milhares e milhares e milhões de pessoas fizerem. São plantazinhas que se tornaram árvores. E Jesus disse que pássaros vão se aninhar ali. Quem sabe, a Igreja da Promessa é de semente em semente. É de real em real. Né? É de plantinha em plantinha que a gente vai ajudando as pessoas. Eu acho que a agência humanitária vai nesse sentido. Bom, o nosso tempo está terminando, Júnior. Poxa, já? Terminando. Já está acabando. Eu tenho, então, um sonho e um desafio para fazer, e eu gostaria que você orasse por esse desafio. O nosso sonho, irmãos, é ver uma igreja adventista da promessa encontrando o seu lugar no mundo, tá? Nós não nascemos para ser uma igreja simples, não. Então, assim,
não ficaremos olhando para baixo, nós vamos olhar para cima, nós vamos em frente, nós vamos avançar, porque Deus nos chama, Pastor Júnior, Deus nos chama, Igreja da Promessa, para avançar, para avançar. Eu sonho com esses 10 projetos funcionando no mundo, 10 projetos humanitários funcionando no mundo. Eu sonho com uma Igreja da Promessa engajada em levar o acolhimento, mas levar comida, roupa, abrigo, ajudando as pessoas. Assim nós também estamos pregando o Evangelho, sim, porque as pessoas vão perguntar a razão da nossa fé. Por que vocês são assim? Nós vamos dizer, porque um dia nós fomos escravos na terra do Egito e o Senhor nos tirou de lá com braços fortes. Exato. O Senhor nos tirou de lá com braços fortes. Há um texto de Miqueias. O que o Senhor espera de vocês? É isso aí. Ó homem, o que o Senhor espera de vocês? Que pratiquem a justiça, que ande humildemente com o seu Deus. Deus nos chama para a prática da justiça, irmãos. Não a justiça que os homens falam, mas a justiça que verte do Evangelho, a justiça que vem do Evangelho. Essa é a justiça que nós esperamos. Olha o que o profeta diz. Ele me mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Amém. Deus espera dessa igreja, Deus espera sim, algo extraordinário dessa igreja. E o grande desafio, orar pela obra humanitária ao redor da terra. Ore pela Igreja da Promessa, pelo trabalho humanitário. Nós temos um desafio, inclusive, de ter pequenos grupos de intercessão missionária nas igrejas locais. Incluam também as ações humanitárias, quem sabe notícias do que Deus está fazendo por meio da Igreja Adventista da Promessa na área humanitária. Você poderá orar também. E eu gostaria, olha, você vai comentar aqui. O desafio é assim, Júnior, um comentário aqui embaixo, tá bom? Tá bom. Tem que comentar aqui. E eu quero que você faça o seu comentário aqui também, Júnior. Deixa comigo. Tá bom? Quero ver teu comentário. Eu olho o comentário de todos aqui. Opa. Eu fico olhando lá o comentário, tá? Meu Deus, abençoa o João, a Maria, a Carolina, abençoa a Jaqueline, enfim, abençoa a Terezinha, que é minha mãe, a minha sogra é a Tereza, olha aí, Terezinha e Tereza. Abençoa a Tereza, que é minha sogra. Enfim, as pessoas podem comentar aqui, tá? Você vai comentar assim, olha, o meu compromisso, teu compromisso comigo, estarei orando uma semana pela obra humanitária da Igreja Adventista da Promessa. Olha o nosso compromisso. Amém. Você faz esse compromisso? Posso confiar? O povo da Promessa é um povo engajado. Posso confiar? Engajado. Então, juntos, nós vamos orar. Pastor Júnior, eu peço que você faça essa oração pela obra missionária, juntamente com os meus irmãos que estão em casa. Vamos colocar tudo diante de Deus. E Ele é bom, vai multiplicar essa obra ao redor da terra. Muito bom. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. Muito obrigado por este momento. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós somos gratos a Ti porque o Senhor tem nos despertado para coisas grandes que nós, de repente, nem imaginávamos que faríamos. Nós temos projetos, nós temos planejamento, mas o Senhor é quem vai adiante de nós. Se o Senhor não for diante de nós, se não for o Teu Espírito nos conduzindo, nós não vamos a lugar nenhum. Nós apresentamos aqui, eu apresento diante de Ti, essa agência humanitária, toda a nossa equipe, Senhor. Todos aqueles que estão envolvidos diretamente, engajados diretamente com esse projeto. Não só aqui no Brasil, mas em todas as partes do mundo. Eu também oro por aqueles projetos que o Senhor ainda vai trazer para nós, para que nós tenhamos condições de atender e sermos bênçãos, Senhor, na vida das pessoas. Abençoe cada pessoa que está nos assistindo neste momento, que eles sejam tocados por Ti, para também fazerem parte desse projeto glorioso que é o projeto do Reino de Deus. Amém. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Pastor Júnior, obrigado por participar com a gente aqui do Sala. Eu que agradeço, pastor Adel, obrigado pelo espaço. Quero agradecer especialmente aí o pessoal da nossa equipe, do nosso time da Agência Humanitária. Nós estamos criando no Brasil inteiro esse projeto da Agência Humanitária com o nome de Promessa Solidária. Então, todas as convenções, elas precisam ter o seu Promessa Solidária, porque nós precisamos alcançar. Quanto mais pessoas trabalhando, mais alcance nós teremos. Olha aí.
Meu irmão, minha irmã, estamos chegando ao final do Sala Pastoral dessa sexta-feira. Você tem a oportunidade também de orar por nós e contribuir com os amigos da missão, tá? Deus te abençoe, Deus te guarde. Na próxima sexta-feira, nós retornaremos às 20 horas. Pastor Júnior, temos um tema importante. Esses programas agora, nós estamos fazendo aqui entrevistas, conversas, bate-papo aqui sobre a expansão da Igreja Adventista da Promessa. Promessa, uma igreja missionária. Nós vamos falar um tema importante. Nós vamos chamar para essa conversa o pastor que vai para Angola. Opa! Temos plantação de uma nova igreja, Benção. Angola. Então nós chamaremos o pastor, não vou falar o nome agora, hein? Será que eu já falei o nome? Não sei. Não. Bom, então Hoje não vou falar o nome agora. Próxima sexta-feira, nós estaremos com o pastor, uma conversa com este pastor que plantará, para a glória de Deus, a Igreja Adventista da Promessa em Luanda e Angola. E um projeto grande está nascendo na África. Então, até sexta-feira, que Deus lhe abençoe. Um abraço, um ósculo santo. Até sexta-feira, se Deus permitir. Graça e paz, eu sou Hilbert, pastor da Promessa Taubaté e superintendente da Convenção Litoral e Leste Paulista. Estou aqui para dizer a vocês que eu sou um amigo da missão. Seja você também parceiro nesse importante projeto, seja um amigo da missão. Aproveito para lhe convidar para também acessar o nosso site amigodamissão.org. Deus abençoe a todos.